você entenda que competência e habilidade não é uma exigência apenas do Enem. Mas você vai precisar disso para tudo que você for fazer na sua vida e para todos os seus sonhos e desejos se tornarem cada vez maiores. Tá? Aproveitei a frase do professor de filosofia. Ok? Bom dia, pessoal! Então, estamos aí, né, com mais um vídeo dedicado à língua portuguesa. Nós vamos completar aquelas aulas que ficaram faltando sobre a oficina de redação. Estamos na aula 4, que vai se dividir em algumas partes, tá ok? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, nós iremos tratar agora na aula 4 sobre as competências que a pessoa precisa ter, né, para fazer uma boa redação. Nessa parte 1, nós iremos comentar, deixa eu colocar aqui, né, quais são elas. Nós estudaremos separadamente, né, uma por uma. Então, nós temos aqui a primeira, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A segunda, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. A competência 3 vai tratar da questão de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, os seus argumentos em defesa do ponto de vista. A competência 4 vai demonstrar o conhecimento, né, dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5 vai elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Como eu disse, vamos tratar cada uma delas separadamente. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei no ano passado com algumas pessoas que trabalham lá no Alda comigo. Elas vão explicar o que é competência, na visão delas e de... Bom, primeiro eu quero agradecer por vocês terem aceitado fazer o vídeo para o nosso canal, tá? Podem se apresentar. Mais velho. Por ordem alfabética da disciplina. Então, meu nome é Everton Torres, sou professor de Geografia aqui da Rede. Então, me chamo Leonardo, sou professor de Sociologia da Rede há 7 anos. Então, vocês poderiam explicar pra gente o que vocês entendem de habilidade e de competência, por favor? Competência. Eu poderia definir, assim, no meu entendimento, que a competência seria o nosso objetivo, né? Você quer deixar o seu aluno competente a algo. Só que no meio desse caminho a gente tem que gerar nele habilidades, que seriam essas ferramentas para que ele possa chegar até aquele objetivo, né? No caso, para eu conseguir ser competente naquilo ali, eu vou gerar nesse processo de aprendizado habilidades nesse meu aluno, fomentar isso nele, nessas habilidades, para que ele possa chegar nesse objetivo que seria essas competências. No caso, essas competências a gente poderia até definir como um conjunto de habilidades que vai possibilitá-lo a chegar no objetivo. Mais ou menos isso. E é isso, concordando com a fala do Everton, e cada disciplina você tem métodos, conceitos muito próprios, né, de cada disciplina. Então você não tem várias disciplinas, você tem uma única ciência com abordagens distintas que tentam interpretar, como nós somos de humanas, né, o comportamento humano, a vida do ser humano e sociedade em várias esferas. Então tá legal, pessoal. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Adorei. Obrigada. Então, o que significa competência? Você já parou para pensar nisso, tá? A definição é a seguinte: é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são diferenciais de cada pessoa e têm impacto em seu desempenho e, consequentemente, nos resultados atingidos. Portanto, competências são um conjunto de qualificações que permite à pessoa um desempenho superior em um trabalho ou situação. Então, se você é treinado para alguma coisa, obviamente você vai se tornar competente para fazer aquilo. Então, todos os anos que você tem de escolaridade, tá? Desde o seu jardim de infância até você terminar seu ensino médio, você está aperfeiçoando suas qualidades pessoais para que você consiga ser competente em fazer uma redação.
Então, é preciso que você saiba que para as atividades que nós desempenhamos, a gente precisa de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para que a gente alcance o resultado desejado. Portanto, podemos definir competências individuais como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando integrados e utilizados estrategicamente, permite atingir com sucesso os resultados esperados. Então, quero que você tenha em mente isso, porque são 5. Elas vão trabalhar ao mesmo tempo, integradas essas 5 competências, para que você consiga fazer um texto claro, um texto objetivo, tá? Que realmente consiga passar o seu pensamento em poucas linhas, né? Que são apenas 30 linhas, você vai conseguir fazer isso, para que você demonstre que tem capacidade, né? Para entrar numa universidade. Nessa parte 1 do vídeo, né, da aula 4, mais a primeira parte, a gente vai tratar do que pode fazer com que você perca a sua prova, antes da gente entrar na competência em si. São informações muito importantes, porque às vezes a pessoa questiona: poxa, eu fiz um excelente texto e zerei, mas por que eu fiquei com 0? E quando isso acontece, você é eliminado do processo seletivo, tá? Não importa quanto você tenha tirado nas questões objetivas. Se você zerar a redação, você é eliminado, tá? Então, o que fazer ou o que não fazer para você não zerar a sua redação? Tem umas informações aqui que elas sempre vêm, né, na prova, também estão lá, é de domínio público, tá? Os motivos pelos quais você pode zerar a sua redação do Enem. A banca avaliadora poderá atribuir nota 0 à redação que não atender a proposta solicitada ou que possua outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativa argumentativa, o que vai configurar fuga ao tema ou não atendimento, né, à estrutura dissertativa argumentativa. Que não apresente o texto escrito na folha de redação, que vai ser considerado em branco. Isso aqui acontece porque a pessoa fica fazendo, né, a redação na folha de rascunho, o tempo acaba da prova e ela cisma que tem que entregar a folha de rascunho. Ninguém corrige folha de rascunho, tá certo? Se você não tiver passado para a folha de redação, a folha definitiva, seu texto vai ser considerado em branco e, obviamente, você perdeu sua redação, tá? Perdeu o seu concurso. Apresente até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, que configurará texto ineficiente. Começou a passar a limpo lá a redação, mas acabou o tempo? Não fez, o mínimo de 8 linhas também está fora, tá certo? As linhas com cópia de textos motivadores apresentados no caderno de questões serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do número de linhas. Então, como a gente já comentou, não se deve, né, fazer cópia dos textos motivadores. Eles estão ali apenas para te ajudar a pensar em outras possibilidades. Apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Aqui vem a questão, né, de você não falar palavrão, nem palavras de baixo calão, não fazer desenhos de qualquer espécie, e aí inclui as bolotas em cima das letras, tá? Que a gente sempre comenta na sala. Apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, no meio de sua redação, você não tem que escrever mais sobre nada. Tudo tem que estar organizado, concatenado, uma ideia com a outra. Você não pode colocar algo que não tenha nada a ver, tá? Cada detalhe desse nós iremos comentar mais para frente. Isso foi tirado, né, do Guia do Participante, que é de domínio público, esse material. Agora vamos ver mais claramente a explicação sobre isso. Você, se não escrever no mínimo 8 linhas, você está fora. O texto deve estar em língua portuguesa, tá? Existem as palavras que correspondem ao inglês no nosso idioma. Então, não coloque palavras de outros idiomas, tá certo? Não fazer cópia de nenhuma parte da prova, nem dos textos motivadores. Você deve passar para sua folha de redação e entregar, né, ao fiscal no final, pois o rascunho não é corrigido, não adianta você insistir, tá certo? Você nunca deve assinar a sua folha de redação, não fazer desenhos, aí como eu falei, né, para essa questão vale para as bolotas, sobre as letras e também as bolotas nas pontuações, não fazer numerações, né, que não tenham nada a ver,
Tá, mas eu coloquei uma data, tem a numeração ali, mas tem a ver com o que eu estou escrevendo aquela data. Ou uma estatística também tem a ver. Agora, o que não pode é você ficar colocando números, né? Por exemplo, número de telefone, né? Ou que possa aparecer ser um número de telefone. Nada dessas coisas você pode colocar, tá? E quando você fizer o uso dessas numerações, como eu já falei, elas têm que estar atreladas ao seu texto. Jamais você vai fazer tópicos, ícones, gráficos, tabelas, colocar asterisco, botar emoji, emoticons, hashtag, representações de seres ou objetos em sua folha de redação, tá? Porque você vai fazer um texto em prosa, então não cabe tópicos de forma nenhuma. Quando você faz tópico é um outro tipo textual, não em prosa, dissertativo argumentativo, tá bom? Não vai escrever nada fora das margens da folha da sua redação. Como nós já mostramos no outro vídeo, né? Que a gente pega o caderno para vocês verem. O que passa daquela margem, não tem como a pessoa escrever. Não pode fazer isso, tá? Seu título, se houver, deve estar com letra igual e do mesmo tamanho que a letra usada em toda a redação. Não deve sublinhá-lo e nem fazer nenhum desenho no mesmo. E ele deve estar no meio da sua linha, tá? Isso que significa estar centralizado. Você também não vai colocar cabeçalho, nem data, tá? E por que você não vai fazer isso? Porque o dissertativo argumentativo não é um bilhete, não é uma carta. Para que você, né, nem no começo e nem quando você termina a redação. Não faz parte desse tipo textual. E quando você errar, você vai apenas riscar e reescrever ao lado. Você não vai perder pontos no Enem por isso. Mas existem alguns concursos que quando há alguma rasura, o aluno perde pontos. Alguns militares, por exemplo, tá? Mas eu estou falando aqui especificamente do Enem. Cada banca, ela vai ter uma postura diferente que o candidato tem que seguir, tá certo? E você não vai usar parênteses quando você errar e nem vai escrever a palavra digo. Apenas risque e escreva ao lado. Seu texto deve ter uma letra legível, isso é diferente da letra feia, tá? Por exemplo, a minha letra é muito feia, né? Mas ela é legível, então a pessoa precisa conseguir ler o que você escreveu. No seu rascunho, né, você tá com pressa, pode ficar da maneira que só você entende. Agora, é o momento de passar para a folha final, então ter toda a atenção, todo o cuidado para que aquela letra fique legível. Você também não deve zombar da prova ou escrever palavras, né, de baixo calão, palavrões, a palavra merda, não se deve fazer isso, tá? Se você fizer isso, você será eliminado da prova. Então, o que é zombar? Falar, essa prova é uma besteira, não sei para que eu faço isso, para mim não tinha necessidade. Então, para mim não tinha necessidade de ter que fazer uma prova para poder fazer uma faculdade, tá? Então, essas coisas te eliminarão. Você também não deve marcar a folha de resposta sobre a folha da redação, porque você pode manchar. Então, quando você estiver fazendo as respostas da parte de múltipla escolha, né, não coloque sobre a folha de redação, certo? Né, sem contar que você também não deve deixar água, nada disso, né, sobre a mesa. Por exemplo, você está com a mão toda suja de chocolate, aí você vai escrever depois, pode até fazer a caneta falhar na hora que você está escrevendo. A água, né, ela começa a suar, aí você vai ter sua prova manchada, molhada. E detalhe, eles não vão substituir essas folhas para você. Nem o cartão resposta, nem a folha definitiva da redação. Deixe tudo no chão, né, na parte de baixo da cadeira. Então, você também vai ter que ter cuidado para não fugir do tema da redação. Se isso acontecer, você vai ser eliminado da prova. E se você não escrever a redação de acordo com a estrutura do tipo textual pedido, que é dissertativa argumentativa, você também será eliminado da prova, tá? Não ofenda ninguém em seu texto, chamar alguém de idiota, por exemplo, tá? Você vai ser eliminado. Jamais escreva os nomes, seu nome lá, o seu próprio nome na redação, só se for alguém de destaque social que vai contribuir para a argumentação do seu texto. Agora, o seu próprio nome, o nome de alguém que não é conhecido, não faça isso, que é uma maneira de identificação dessa prova.
Não faça comentários sobre a prova ou sobre o seu desempenho com ela, né? Não converse com a banca avaliadora em sua redação. Como, por exemplo, eu não gostei do tema deste ano. Gente, por favor, né? Corrigir, tenha pena de mim. Eu tenho muita dificuldade para escrever. Deixa a moto passar. Também não vai dizer lá no final, obrigado, fim, tchau, acabei. Nada disso, tá? Você tem que lembrar que o espaço da redação não é para você colocar mensagens políticas e muito menos mensagens religiosas. Jamais vai colocar outro texto em qualquer outra parte que não seja intimamente relacionado com a sua argumentação, principalmente com o tema da prova. Então, foi um ano que teve uma polêmica, né? Que o participante colocou dentro da redação dele o hino do Flamengo, o outro já colocou como se fazia a redação de miojo. Então, além de estar zombando da prova em si, que já era motivo de anulação, a pessoa colocou uma parte textual que não tinha nada a ver com a discussão que ela estava ali no momento, tá? Então, espero que você tenha entendido que mesmo que você faça um bom texto, mas se você não seguir as orientações da prova, você pode ter, né, seu concurso, sua seleção anulada. Então, terminamos esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Comente, curta, compartilhe, tá, o nosso canal. E eu espero que esteja ajudando as pessoas, principalmente, né, nesse momento que a gente está vivendo aí no nosso país, que as pessoas não estão podendo frequentar fisicamente a escola, que o nosso canal possa fazer a contribuição dele, tá ok? Um beijo, tchauzinho!